Eu acho que não vai ser por controle de jogo que ele vai conseguir um bom resultado contra o Flamengo, não. Estreia logo contra o Flamengo. Já cai a bomba nas mãos e por mais O que que... ele deve fazer para tentar segurar o Flamengo? Ou não é, num Vasco e Flamengo não é esse o pensamento? Vamos partir para cima. É um risco, hein? Então, com o Rafael Paiva, o Vasco demonstrou ali de uma maneira um pouco mais conservadora, mais recuada, uma ideia de ter mais competitividade, de ser um time mais intenso, não necessariamente jogando com a bola, mas que morda mais lá na frente, que consiga incomodar pelas laterais, em transição ofensiva. Mas isso ficou visível no jogo contra o Fortaleza, aquela alternância absurda, como o Vasco tem dificuldade de sustentar esse ritmo. Se o Álvaro Pacheco consegue transferir essa energia dele para o campo, essa energia que ele demonstrou na relação... Carioca foi um empate com boas chances de vitória para o Vasco, não foi? Sim, e ali ainda sob o comando do Ramon Dias. Ainda com o Ramon Dias. Outra ideia, ali o Vasco até um jogo um pouco mais elaborado, vindo de um técnico que conhecia a equipe desde o ano passado. Mas agora, para um técnico que acabou de chegar, o importante de recado é mostrar o tipo de jogo que ele espera. Ninguém em sã consciência, que tem ali um pouco de sanidade mental, vai cobrar de um técnico que acabou de chegar, que tem uma semana de trabalho, uma vitória contra o Flamengo no Clássico. Um time com muito mais investimento, um time melhor. Mas pode... Empatezinho, tá bom? Mas eu não digo... É menos o resultado, Abel, mas muito da postura do time. Se o time tiver uma postura intensa, conseguir sustentar mais essa rotação durante os 90 minutos, o torcedor vai olhar e falar, opa, aqui tem um cara que pode realmente conseguir virar esse fio. E o Álvaro Pacheco tem prometido isso. Um time que vai representar o torcedor do Vasco em campo. É um time mais guerreiro, um time que não se acomode com uma vantagem no placar. Pode ser que ele consiga dar essa competitividade logo de cara pela atitude dos jogadores, mas é mais nisso, na base do conteúdo, da ideia de jogo, do modelo que ele vai implementar, a gente vai ver só um rascunho e não dá para cobrar do Álvaro Pacheco um resultado, uma vitória, exigir isso dele com uma semana de trabalho, um técnico que está vivendo seu primeiro trabalho no Brasil. Mas é um rascunho contra o Flamengo, né? Tem um peso. Se esse rascunho sair bonito... mas já começa bem. Relativo, prof. A gente viu o Carpini quebrando tabu no São Paulo, ganhando Supercopa contra o Palmeiras. Não durou, porque não se sustentou. Então, não se apegar a isso como algo definitivo do trabalho. Se tomar uma pancada agora, não vai ser por causa da ideia do Álvaro Pacheco. Assim como se vencer surpreendentemente, não vai significar que o Álvaro Pacheco já começa deslanchando e é o técnico que vai levar o Vasco para as cabeças. Precisa ter a noção de que o Vasco... Em outras palavras, você está dizendo que tem que ser um trabalho a longo prazo. Total. Claro, não dá para cobrar nada de imediato. No Brasil é difícil, identidade de jogo é de imediato. E o primeiro jogo dele. O clássico é uma casualidade. Ele chega com essa coincidência, para ele até há uma coincidência difícil de pegar o Flamengo, mas não dá para traçar nenhum panorama do trabalho a partir do que vai acontecer. Ele pode usar essa casualidade a favor. Sim. Se o time for competitivo, não estou nem falando de resultado, mas competitivo, um Vasco participando do jogo, como foi no Carioca, é claro, é outro... E essa é a postura realista. Jogando bem, dificultando as ações do Flamengo. Dificultando, presente no jogo, estocando, se segurando com consciência, mantendo o Flamengo a uma distância segura, não tomando sufoco, aquele negócio do sofrimento o tempo inteiro. Acho que é isso que o vascaíno espera, independentemente de ser 1-0, 2-1 para o Flamengo, uma semente desse novo trabalho que possa... Todo técnico que começa um trabalho assim no meio de uma temporada, no meio de um calendário tão apertado e com jogos tão difíceis como o Vasco vai ter, times em geral da primeira divisão do futebol brasileiro, ele precisa iniciar o trabalho com uma solução emergencial. Não dá para imaginar que em 10 dias de treino com o time do Vasco, foi mais ou menos o que ele teve, ele vai implantar uma ideia de jogo, uma filosofia de futebol, que você não tem como, até porque não jogou. Isso vem com uma sequência de jogos. O que ele precisa, especialmente nesse jogo, que é um clássico, então tem a questão da rivalidade. Óbvio, o básico é um time muito atento, muito ligado, com muita determinação, correndo muito, tentando se superar na vontade, contra um Flamengo que a gente sabe que é um time que desgasta e que no segundo tempo cai um pouco de produção.
tem um calendário ainda mais apertado que o Vasco. Então essa é uma primeira questão. Só que isso o Vasco já tinha com o Ramon Dias. Tanto que foi um jogo equilibrado no Campeonato Carioca, como foi dito aqui, quase o Vasco conseguiu ganhar o jogo. O Léo Pereira dava Vasco aqui. Então, só que ele precisa de algo mais do que isso. Ele vai precisar demonstrar que, durante esse tempo, ele conseguiu enxergar dentro do elenco do Vasco possibilidades de explorar eventuais falhas do Flamengo, eventuais pontos fracos do Flamengo, que ele deverá ter também destrinchado. Opa, o Flamengo é forte aqui, mas tem um detalhezinho que eu posso explorar ali. E aí é o plano de jogo. Que são duas coisas. Uma coisa é você ter um time trabalhado, estruturado, com uma filosofia implantada. Outra coisa é pensar naquele jogo especificamente. Opa, nesse jogo eu preciso jogar assim para vencer esse adversário. E até observando as virtudes do próprio time. Sim, como ele vai estruturar essa proposta de um Vasco competitivo, com alta intensidade e, ao mesmo tempo, tirar o melhor do Payet. E o Payet precisa ser protagonista nesse time. Mas o Payet não consegue fazer esse trabalho, 90 minutos de intensidade. Ele até tem sido voluntarioso para isso. Mas pela condição, 37 anos, vai precisar pensar num sistema de compensação que o Rafael Paiva, pelo curto espaço de tempo, não conseguiu. Tanto exemplo, é que o Vasco sofreu contra o Fortaleza. O Payet gosta de jogar pela esquerda. Mas dá para fazer um 4-3-3, imaginando que o Payet não vai voltar para fechar o lado quando o Vasco... Porque a tendência do jogo, e o Vasco não consegue sustentar a posse de bola no campo de ataque, não tem hoje a exigência coletiva e técnica suficiente para, diante do Flamengo, falar assim, eu vou ter a bola. Ele não consegue fazer isso. Então, qual é a tendência do jogo? O Flamengo ter a bola, o Vasco mais fechado, para sair em transição. Então, você tem que, primeiro, tentar trabalhar o contra-ataque. Quais são os jogadores que vão poder puxar essa jogada em velocidade? De que forma vai se fazer essa bola sair, uma vez recuperada, para esses jogadores que têm a capacidade de atacar espaço em velocidade. Outra situação, bola parada, né? Observar como o Flamengo se defende bola parada e tentar encontrar uma jogada ensaiada que surpreenda o Flamengo nisso. São as possibilidades do Vasco. E bloquear bem os espaços da defesa. Saber que, por exemplo, o Pedro precisa ser marcado porque a bola muitas vezes vai terminar nele. Então, um coladinho nele e outro por trás, de repente com 3 zagueiros, não sei qual é a solução que ele vai encontrar. Já jogou com 3 zagueiros lá no Vitória de Guimarães. Estava vendo ontem uma brilhante explanação aqui do nosso Renatinho Rodrigues no Sport Center da tarde, inclusive com a boina. Ele colocou a boina do Álvaro Pacheco. Pintou a barba também, não? Não, pintou a barba não. Podia ter pintado mas colocou a boina. Mas assim, entender o que o jogo proporciona a ele, que pontos ele pode explorar do Flamengo e que pontos ele pode trabalhar no Vasco. Primeiro, para errar o mínimo possível. É o tipo do jogo que você não pode errar. Então você não pode errar um passe saindo da defesa para o ataque. O Vasco tem errado muito isso. Né? Você tem que ter um time bem posicionado que bloqueie os lados do campo, porque o Flamengo chega muito pelo lado do campo. Então não dá para deixar o lateral sozinho, tem que ter o lateral com mais um volante ou um meia que volte ali para recompor. Essas coisas que ele precisa mostrar, que independente dele ter estabelecido uma ideia de jogo, uma filosofia no Vasco, que isso naturalmente só vem com o tempo, ele está pronto para aquela batalha específica, para aquele jogo que ele precisa mostrar, acima de tudo, o resultado, para acalmar um pouco, porque o técnico que chega perdendo, ele já começa o trabalho sem moral. Hora de falar sobre o Flamengo, que apresentou uma proposta para Thiago Alcântara, meio atacante que nasceu na Itália, filho do Mazinho, se naturalizou espanhol, ex-jogador do Liverpool. O contrato acaba agora no dia 30 de junho e já é certo que ele não fica. O Thiago pretende continuar na Europa, mas o Flamengo apresentou um projeto bastante importante para o atleta, que visa toda a recuperação física, mas também a transformação dele em um ídolo no seu país. Embora ele tenha nascido na Itália, o Thiago tem todas as raízes ligadas ao Brasil. Ele cresceu por aqui, até por isso se tornou flamenguista. E é o fato de ser torcedor do Flamengo que permite aos dirigentes do Fla ter esperança de um acordo. Hoje, além dessa proposta do Flamengo, Thiago Alcântara tem uma sondagem do Vasco e uma proposta do Girona, que faz parte do Grupo City. Girona que conseguiu fazer ótimo campeonato espanhol e até por isso garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões. O grande problema do Thiago é a questão física. Ele se machucou em abril de 2023 e desde então só jogou uma única partida, confronto contra o Arsenal, em que ele esteve em campo por 5 minutos. O Flamengo sabe dessa condição e prometeu ao Thiago, em caso de acordo, um baita tratamento
muito para que ele possa se recuperar o mais breve possível e se tornar peça importante, de olho também no Super Mundial de Clubes, que será disputado na metade do ano que vem. Não há acerto, é só um início de conversa. A consulta foi feita via Mazinho, que é pai e representante do atleta. Mazinho, que também tem outro filho desempregado. Rafinha Alcântara acaba de deixar o futebol do Catar. Rafinha, que já esteve em outros momentos na pauta do Flamengo, mas entre Rafinha e Thiago, o rubro-negro dá preferência ao Thiago Alcântara. E você, o que pensa sobre a possibilidade de o Thiago ser contratado? Ele se encaixaria nesse meio campo com a Arrascaeta e também com o De La Cruz? Como é que fica a questão do Oscar, com quem o Flamengo tem conversas avançadas para 2025? Use espaço para comentário e já deixa a sua... Galera, é o seguinte, o Flamengo está acertando a saída do volante Daniel Cabral, lembra dele? Começou nas categorias de base do Flamengo, tratado como promessa, inclusive foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, sendo titular e capitão do time. Na ocasião tinha o Gabriel Noga também, que hoje está no futebol português, tinha o Lázaro, que hoje está no Palmeiras, e o Daniel Cabral era uma promessa, mas sofreu muito com lesões graves, sobretudo no joelho, passou por cirurgia no joelho, perdeu espaço e hoje com 22 anos tem um contrato curto com o Flamengo. O Flamengo está liberando o jogador para ele e para o Estrela Amadora, time de Portugal, que recentemente comprou um jogador do Flamengo, o atacante André Luiz. O Flamengo vai liberar de graça o Daniel Cabral, mas vai ficar com um percentual dos direitos econômicos para uma venda futura. Eu acho maravilhoso isso, porque o Flamengo ia perder o jogador de graça. Negociando agora, ao menos fica com um percentual. Se ele desenvolver lá no futebol português, futuramente o Flamengo ainda ganha uma grana. Outro jogador que pode deixar o Flamengo em breve é o goleiro Hugo Souza. A imprensa que acompanha o Santos no dia a dia noticiou e eu confirmei que há conversas sim entre Flamengo e Santos para o goleiro ser negociado com a equipe paulista com Peixes. Ele está de volta ao Rio de Janeiro, depois de uma temporada pelo Chaves de Portugal. Lá ele não vai ficar, o Chaves não tem interesse em comprá-lo, o Hugo Souza também não tem interesse em ficar no Chaves. Ele nesse momento está curtindo um período de férias, que ele tem direito porque lá é fim de temporada, e depois, caso ele não acerte com nenhum clube, ele se apresenta ao Flamengo, mas o Flamengo tem interesse de negociar esse atleta, e como o Santos surgiu aí como uma oportunidade, o Flamengo tem o desejo sim de negociar com o Santos, e as conversas estão em andamento. Outro assunto, galera, Fabrício Bruno, porque a imprensa inglesa, que acompanha o dia a dia do West Ham, soltou a seguinte notícia: Fabrício Bruno queria salário de 100 mil libras, cerca de 660 mil reais por semana no West Ham. Esse valor faria o brasileiro ter um dos maiores vencimentos do elenco, superando Mohamed Kudus, Tomás Suk e Jarrod Bowen. Se o negócio for retomado, o zagueiro do Flamengo precisará reduzir suas demandas salariais para migrar para a Premier League. Galera, eu vou falar aquilo que eu tenho de informação. Isso é uma covardia que estão fazendo com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno em nenhum momento pediu um salário extremamente alto, muito pelo contrário, foi oferecido para ele basicamente a mesma coisa que ele recebe aqui no Flamengo. Isso foi dito. Ele tem um salário alto sim no Flamengo. O salário dele hoje no Flamengo é patamar atacante, digamos assim. De fato, é um salário alto, ele renovou recentemente. Fez por onde? Jogador de seleção brasileira, titular absoluto na equipe do Flamengo. Agora, dizer que ele fez essas exigências aqui ao West Ham é mentira, é balela. É uma dificuldade imensa da imprensa inglesa e até mesmo da diretoria do West Ham em acreditar e até entender que um jogador está recusando a Premier League para ficar no Flamengo. Mas a verdade é o seguinte, gente: o Flamengo oferece tudo que um clube europeu pode oferecer. Simples. Tem gente que iria na hora. O Fabrício Bruno não. Botou na ponta do lápis e falou: é melhor ficar no Flamengo. Qual é o problema disso? Não existe certo e errado. Eu já dei minha opinião. Eu iria, porque eu acho que ele iria evoluir como pessoa, aprendendo inglês, a família dele também, mas ele não tem esse interesse, ele acha que ele vai ser mais feliz aqui no Flamengo e ponto. E a imprensa inglesa precisa entender isso. Ele não fez nenhuma exigência absurda, pelo contrário, ele tentou sim ganhar um acréscimo no salário, tanto é que os empresários fizeram uma contraproposta ao West Ham e o West Ham não quis e ele também não aceitou, ponto. No primeiro momento ele aceitou,
tanto é que os empresários deram continuidade nas conversas com o Flamengo trocou a documentação com o West Ham, depois ele viu, se arrependeu, sentou com a esposa dele está grávida, já falei isso para vocês, e eles perceberam que era o melhor ficar agora nesse momento. E aí, qual é o problema disso? Zero problema disso. Covardia que estão fazendo com o Fabrício Bruno. Isso não é verdade. Não é verdade. E ele não teria um dos maiores salários no West Ham, não. Pelo contrário. É porque eu não fui, como que eu posso dizer, liberado ou autorizado pela fonte a dizer quanto ele ganharia lá no West Ham. Mas eu garanto a vocês, não seria esse absurdo que a imprensa inglesa está tentando colocar aqui como verdade. Eles têm uma dificuldade imensa em entender que eles receberam um não de um jogador do futebol brasileiro para ficar no Flamengo, mesmo ele tendo 28 anos. E o West Ham, inclusive, está investindo pesado no futebol brasileiro, porque está muito próximo de comprar o meia Luiz Guilherme junto ao Palmeiras por 30 milhões de euros, cerca de 170 milhões de reais. Jogador de 18 anos, tá? As conversas estão em andamento. Então, galera, cuidado com essa situação do Fabrício Bruno. Inclusive, uma pessoa do staff dele, um dos representantes dele falou, Vini, ele vai se pronunciar sobre esse assunto, porque, obviamente, ele deve estar lendo esse monte de mentira que estão falando sobre a pedida salarial dele, e, obviamente, ele vai se pronunciar até mesmo para se defender em relação a isso. E, a priori, ele será titular contra o Vasco. Resta saber ao lado de quem, se Davi Luiz ou Léo Ortiz. Para finalizar nosso assunto, o GE hoje soltou o seguinte. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, iniciou conversas com investidores de fora do Brasil para uma possível SAF no clube. A mudança de modelo não é simples e a SAF está longe de ser implementada, mas há tratativas. Segundo Landim, tanto o fundo de investimento quanto empresas têm interesse em uma possível SAF do Flamengo. O rubro-negro tem o Bayer como exemplo de gestão. O clube alemão vendeu participações minoritárias para 3 empresas: Adidas, Allianz e Audi. Tem 8,3% cada da empresa, Bayer, enquanto o clube possui 75%. Eu já dei minha opinião em relação a isso. Eu, particularmente, sou contra. Não entendo também porque o Landim tem tanta vontade em colocar SAF agora. Eu acho que ano eleitoral ele tem que se preocupar com outras situações. Por exemplo, estádio próprio, que ainda é um assunto bem enrolado. A verdade é essa. Um assunto que precisa caminhar muita coisa ainda para se tornar realidade, para ser tirado do papel. Eu acho que SAF nesse momento eu sou contra, pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Conheço bem, bonita, né? Atraente, dá vontade de pegar, todo mundo quer, quem tem sabe o quanto é bom, quer ter de novo, quem não tem sonha com ela. A glória eterna, a Libertadores da América. Minha gente, eu costumo dizer o seguinte, a Libertadores, ela é diferente. Ela não é nem a melhor, nem a pior. Ela é diferente de todas as outras competições, pelas características, né, que envolvem a América do Sul. E ganhar a Libertadores, que recentemente parece que tem ficado fácil aí para os times brasileiros, mas não é bem assim. Se você for ver, no meio do caminho sempre aparecem umas armadilhas e tal. E na segunda-feira que vem, né, no dia 3 de junho, 13h, horário de Brasília, lá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, será sorteada a fase de 8ª de final da Libertadores da América e a partir dali nós vamos conhecer o cruzamento até a grande final. Ou seja, seu time está na Libertadores, você vai saber o caminho que ele vai percorrer. E isso é muito importante. Então, o GE, o site Globo Esporte, tem um simulador. E eu resolvi fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vamos brincar? Vamos nos divertir? Hora de brincadeirinha. Vamos simular as 8ª da Libertadores e o caminho até o final? Será que nós vamos acertar muita coisa? É intuição. De repente dá certo, de repente não dá, é sorte. Então vamos lá? A partir de agora, a simulação das 8ª e do mata-mata da Liberta. Para tudo! Veja aí. Muito bem, você está vendo aí a página do GE e é muito legal para a gente explicar aqui o seguinte. Primeiros colocados de um lado, segundos colocados do outro. Qualquer primeiro pode pegar qualquer segundo. Então é o seguinte, Fluminense, São Paulo, primeiro do grupo C, que é o grupo do Grêmio, pode ser o Grêmio, pode ser o The Strongest, pode ser o Atipato, Júnior Barranquilha, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate.
Esse é o pote 1. Qualquer um desse aqui pode pegar qualquer um desse segundo pote aqui, que tem gente também muito pesada, hein? Colo-Colo, Tajeres, segundo do grupo C, o grupo do Grêmio, Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e Nacional do Uruguai. Beleza pura. Então vamos lá. Escolhendo um dos primeiros. Vamos nessa? Sortear as oitavas? Então vamos lá. O primeiro do grupo C, oitavas 1, é o que caiu aqui. E agora, hein? Quem vai ser o adversário do time? Que pode ser o adversário do Grêmio. Olha só que curiosidade, segundo do grupo C. Que loucura, hein? Agora vamos para o oitavas 2. Vamos lá. Oitavas 2. Vamos lá. Sorteando oitavas 2. Atlético Mineiro, Galo, que ficou com a segunda melhor campanha da fase de grupos. Só atrás do River Plate, que foi o melhor, hein? River Plate teve a melhor campanha, decidirá sempre em casa. O Atlético também, só não decidirá na Arena MRV se pegar o River Plate. Mas aí o Atlético enfrentaria quem? Opa! Botafogo! Olha a simulação, o que está aprontando aqui, que jogão, hein? Atlético Mineiro e Botafogo, rapaz. Agora vamos para oitavas 3. Vamos lá, sorteando. Opa, River Plate, o melhor time da fase de grupos, alcançou 16 pontos. O River vai jogar contra quem? Oh, misericórdia! Olha isso, River Plate e Flamengo. Relembrando a final de 2019 com a decisão dentro do Monumental de Núñez, com De La Cruz agora jogando no Flamengo. Já imaginaram esse jogo? Que confronto espetacular, hein? Que pedreira! Agora oitavas 4. São Paulo Futebol Clube. Um dos brasileiros que pode ser tetra, né? Pela primeira vez. São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Vai encarar quem o São Paulo, hein? Ih, rapaz, São Lourenço, tradição pura, hein? Jogo pesadão. São Lourenço que fez 2 bons jogos contra o Palmeiras, né? Muito aplicado no estilo copeiro. Agora oitavas 5. Quem vem? Quem vem? Palmeiras! Ih, olha o Verdão aí do Abel Ferreira, né? Que assim é como o Flamengo nos últimos 5 anos ganhou 2 Libertadores da América. O adversário do Verdão na nossa simulação será Colo-Colo. Se der isso aí, vai ficar belezinha pro Verdão, hein? Vai ficar bonito. Palmeiras, se der o Colo-Colo, tem grande chance de avançar. Agora, oitavas 6. Bolívar. Quem pegar o Bolívar vai pegar uma encrenca, porque a decisão é lá em La Paz. Quem vai ser o adversário? Peñarol. Peñarol. É isso aí, Bolívar e Peñarol. Agora vamos para o oitavas 7. Fluminense, atual campeão da Libertadores da América, vai enfrentar quem? Nacional do Uruguai. Boa pro tricolor das Laranjeiras, hein? Importante, se der Fluminense Nacional do Uruguai, eu acho que o Fluminense tem grandes chances. E aí sobrou aqui, ó, Júnior Barranquilla e Tajeres. Então, galera, na minha opinião, olha aqui, primeiro do grupo C contra segundo do grupo C. Aqui é um jogo que pode envolver Grêmio, Huachipato e The Strongest. Torcendo para que o Grêmio fique em primeiro do grupo, acho que o Grêmio tem tudo para avançar. Se ele tiver aqui nessas oitavas de final 1. Atlético Mineiro e Botafogo, jogo duríssimo. Galo e Botafogo. Por decidir em casa, o Galo levaria aí uma vantagem. Oitavas 3, River Plate Flamengo. Para tudo. Misericórdia. River Plate Flamengo, Monumental de Núñez. Missão dura para o Flamengo, mas um jogo bem forte, hein? Oitavas 4, São Paulo e São Lourenço, acho que o São Paulo tem condições de passar. Palmeiras e Colo-Colo, para mim o Palmeiras passa bem. Bolívar e Peñarol, acho que o Bolívar leva por decidir na altitude. Fluminense e Nacional do Uruguai, acho que dá Flusão. E Júnior Barranquilla e Tajeres, eu apostaria no time argentino. Agora vamos aqui para o mata-mata. Olha só. Primeiro do grupo C contra segundo do grupo C, enfrentando o Atlético Mineiro ou Botafogo. Ou seja, pode ter o Grêmio aqui no caminho de Atlético Mineiro e Botafogo. River Plate e Flamengo, quem passar, pega São Paulo ou São Lourenço. Ou seja, caminho difícil.
dificílimo desse lado da chave aqui, hein? Porque você engloba Flamengo, River Plate, São Paulo, São Lourenço, Atlético Mineiro, Botafogo e ainda pode ter o Grêmio aqui. Do outro lado, Palmeiras, Colo-Colo, quem passar pega Bolívar ou Peñarol. O Palmeiras decidiria contra todos eles em casa e o Fluminense contra Nacional do Uruguai, Júnior Barranquilla e Tajeres, ou seja, pela minha simulação, Palmeiras e Fluminense ficaram numa boa. E aí, galera? É simulação, hein? Mas confesso que se ficar desse jeitinho aqui, vai ficar animado. Então, vamos aguardar. Segunda, 13h, o sorteio. Gostou da brincadeira? Então faça aí também. Se divirta, aproveite. Será que vai dar Flamengo e River Plate? Atlético Mineiro e Botafogo. Vamos aguardar. Valeu, turma. Tamo junto. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver qual vai ser o time que o técnico Tite vai preparar para essa partida aí contra o Vasco. E, meus amigos, a expectativa muito grande aí pro sorteio da Libertadores da América. Quem será que o Flamengo vai pegar nas oitavas de final da Libertadores da América? Vamos ver o que vai acontecer, né? Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.